que eu peço a Ele, graças a Deus, eu consigo. Porque a fé vai aonde nós queremos também. Se você tiver fé, você vai. Se não tiver fé, acabou ali. Eu vim de Ilha de Maré, minha senhora, pra fazer samba na lavagem do Bonfim. Saltei na rampa do mercado e segui na direção, cortejo armado na igreja da Conceição. O meu lema é paz, é amor e saúde, para todos nós. A minha filha, ela estava em pé, de repentemente ela caía. Mas eu, ao pé do Senhor, ao pé de Nossa Senhora e ao pé do Senhor do Bonfim, graças a Deus está conseguindo e já conseguiu levantar a minha filha. É uma tradição cultural e religiosa, né, que todo mundo tem vontade de conhecer, ver, né, como é que é, né, a fé do povo daqui de Salvador, né, a nossa também, que vem para participar. Eu me sinto orgulhosa, me sinto bem, é o que eu mais gosto de fazer, principalmente de baiana. Sou uma baiana feliz. Uma história que, na realidade, nos remete ao final do século XVII, né? A gente tem que voltar a Portugal, né? Num distritozinho ao sul de Lisboa, em torno de 30 quilômetros, né? O distrito de Setúbal, né? E lá nesse distrito você vai encontrar uma capelinha que foi construída por pequenos agricultores, né? Perto assim da praia de Setúbal. E essa capelinha já existia quando aconteceu de uma senhora caminhando pela praia, encontrou o resto de um naufrágio. E dentre esse material, né, que estava na areia, ela encontrou um crucifixo grande, né? E aí, o que é que ela fez? Ela encaminhou esse crucifixo para essa igreja, que tinha um nome de Igreja do Anjo da Guarda. Essa era a igrejinha que existia lá nessa época. Aí o que aconteceu? Esse crucifixo começou a movimentar a igreja. As pessoas começaram a orar, começaram a pedir, começou a ter um monte de devotos e aí começou uma série de milagres, né? E aí a coisa cresceu tanto que a igreja acabou perdendo o nome dela, né, que era a Igreja do Anjo da Guarda, e mudou para Igreja do Bom Jesus do Bonfim. E foi crescendo, 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 né? Então essa é a história, né, do início da história do Nosso Senhor do Bonfim aqui da Bahia, né? Glória a ti nesse dia de glória, glória a ti, Redentor, que há 100 anos. Eu sou devota no Senhor do Bonfim desde que cheguei aqui em 1988. E amo essa caminhada, é minha vida, é gratidão mesmo. Eu estou aqui não para passear, eu estou aqui por gratidão ao Senhor do Bonfim. Eu estou aqui em agradecimento, oro por minha família todos os dias e peço a proteção para o Senhor do Bonfim e sigo nessa caminhada há mais de 10 anos. Eu tenho o Senhor do Bonfim como pai maior, né? Que é o nosso pai Oxalá, né? Que comanda toda a nação da matriz africana. Então, todos nós da matriz africana viemos reverenciar o Pai Maior, né? Que é o Senhor do Bonfim, e na nossa religião é Oxalá, que no comando. Então a gente tem que vir reverenciar, a gente tem que vir pedir maleme para ele, a gente tem que vir pedir proteção, axé, saúde, força. Já no século seguinte, né, século XVIII, né, o que é que aconteceu? Um português de Setúbal, que era da Marinha Portuguesa,
que era radicado em Salvador, Teodósio Ruiz de Farias, que era comandante de mar e guerra. Esse cara, então, ele fazia, além disso, ele tinha barcos particulares e fazia tráfego negreiro. Numa dessas viagens, né, ele se deparou com uma terrível tempestade no mar. E aí a situação ficou tão grave que ele ficou com medo de morrer. E aí ele fez uma promessa ao Bom Jesus lá de Setúbal, né, do Bom Jesus do Bonfim de Setúbal. Ele fez uma promessa que foi a seguinte: se eu sair vivo, eu prometo doar para Salvador, que é onde ele morava, uma imagem do Nosso Senhor, do Bom Jesus do Bonfim de Setúbal e também da Nossa Senhora da Guia para uma igreja de Salvador. Exua juô mamã que o dará. Lara Yeshua juô mamã que o dará Yeshua o. Quase que o navio dele ia naufragando, mas ele conseguiu se salvar, né? E aí ele cumpriu a palavra, né? Então isso foi em 1745 que aconteceu isso. No mesmo ano, ele encomendou, né, a um artista de lá de Portugal, e esse artista esculpiu uma réplica perfeita desse crucifixo, que já era famoso lá em Setúbal, né, e milagroso. E também esculpiu a Nossa Senhora da Guia. Então, no mesmo ano de 1745, ele veio a Salvador e resolveu doar para a igreja de Nossa Senhora da Penha de França, lá em Itapajipe. Essa igrejinha tinha o quê? 3 anos que foi construída, né? Ela estava no início dela. E aí essas imagens ficaram lá, né? O que é que aconteceu? Aconteceu que os devotos, né, da região perceberam, né, a beleza do crucifixo, que é uma coisa lindíssima como obra de arte, né? E aí começaram a orar, começaram a pedir, e a coisa começou a acontecer, e milagres começaram a acontecer, e a coisa começou a crescer, mas a crescer de uma maneira absurda. E aí, nesse mesmo ano, né, já criou-se a Irmandade do Bonfim, que era cristãos, leigos, né, pessoas assim, vamos organizar, fizeram uma organização e em seguida criaram uma caixa para doações. A coisa cresceu de uma coisa assim tão forte, tão rápida, que 9 anos depois, ou seja, nós vamos para 1754, né? 9 anos depois, já tinha dinheiro para começar a construir uma capela. A Irmandade, ela é um grupo de homens e mulheres leigos, portanto, vale dizer que não são religiosos, né? São pessoas comuns, como todos nós, que se propõem de forma voluntária, sem nenhum benefício, de nenhuma natureza financeira, de nenhuma natureza, a prestar serviço voluntário para a propagação e a manutenção do culto ao Senhor do Bonfim, Nossa Senhora da Guia. Então, é como se as pessoas tirassem um pouco do seu tempo de trabalho, do seu tempo com a família, do seu tempo com o lazer, do seu tempo com cuidado a si próprio e outras coisas importantes que faz parte da vida da gente, para depositar, para doar esse tempo na Basílica do Senhor do Bonfim, nas atividades religiosas, nas atividades sociais, nas atividades de natureza de caridade, sociais. E aí, vamos escolher um local, né? Um local assim que seja um local assim bem visível. Então aí
optaram por uma colina que ficava assim a cavalheiro da península, um lugar alto, que tinha uma vista para a Baía de Todos os Santos, um lugar bem visível, e também para uma parte da cidade de Salvador. Então essa colina aí foi escolhida para ser o lugar para se construir essa igreja para o Senhor do Bonfim. No 18 de abril houve realmente a grande procissão, né? Que essa procissão foi fantástica, um número de fiéis absurdo para levar o crucifixo, né, do Senhor do Bonfim, nosso, né, baiano, junto com a Santa, com a Nossa Senhora da Guia, da Igreja da Penha até a sua morada definitiva na Colina Sagrada, que era a sua Igreja do Bonfim. Nessa época, a obra não estava totalmente concluída. Ela estava sem as duas torres. Mas essa procissão foi assim uma coisa de louco da quantidade de pessoas que participaram disso, né? Porque foi uma luta da comunidade, né? Dinheiro do povo, dinheiro. E outra coisa, tem que falar também que a coroa portuguesa não deu R$1, não participou em nada na ajuda, não deu nenhuma ajuda para a construção dessa Igreja do Bonfim. Aí fez então essa grande procissão, né? Isso foi no dia 24, né? 24 de junho, né? Em pleno São João, no dia do São João, né? Olha que incrível, né? No dia do São João houve essa grande, foi a mudança, né? Para a casa própria definitiva. Bom, aí a prefeitura de bairro, né, que é a Irmandade, fez as seguintes obras. Vocês sabem, São João é no inverno, na Colina Sagrada. Então houve a necessidade de fazer um porto, chamado Porto da Lenha, que fica um pouco atrás da igreja, né? Se você estiver entrando na igreja, fica do lado esquerdo, né? Atrás é o Porto da Lenha, a ladeira também da Lenha, que foi pavimentada, justamente para poder os barcos que vinham da ilha, do Recôncavo, de Salvador, poderem atracar e subir a ladeira por causa do barro, da lama, da dificuldade de acesso. Então houve isso. A prefeitura, vamos dizer assim, né, brincando, né, a Irmandade fez uma praça em frente, Praça do Senhor do Bonfim. A Irmandade colocou nessa praça uma obra, um chafariz inédito, com a imagem do São Salvador. É a primeira imagem de São Salvador no Brasil colocada em público. Então uma coisa linda, feita em Gênova, na Itália, por artistas italianos, uma coisa belíssima, que é a imagem do São Salvador. Uma coisa primorosa é aquela imagem que está lá. Então fizeram isso, fizeram a Casa dos Romeiros, ali ao lado direito da igreja, né? Você saindo da igreja do seu lado direito, fizeram a praça em homenagem a Teodósio, que é uma pracinha logo depois, subindo ali, e fizeram o seguinte, a urbanização da Avenida Dendezeiros. Então quem urbanizou, quem calçou, pavimentou tudo foi a Irmandade do Bonfim. E a coisa foi além. Além disso, eles fizeram aterros no Largo de Roma. E para vocês terem ideia, o bairro da Calçada era chamado na época Calçada do Bonfim. Eles calçaram até a calçada da estação de trem, né? Então depois perdeu do Bonfim, ficou só o bairro Calçada, que vem daí. Então eles aterraram manguezais ali na área da Calçada. Na área de Roma também fizeram aterro numa parte da península Itapajipana. Isso depois que a natureza, né, a geologia, vamos dizer assim, os sedimentos que as correntes marinhas entram na Bahia, ele carrega os sedimentos, e esses sedimentos foram depositando ali. Então esse nível foi subindo, né? Foi subindo também. Aí o homem aproveitou e aterrou. Então uma parte da península Itapajipana, inclusive a enseada dos Tainheiros, viu, gente? Esse nome é importante saber. Por que é Tainheiros? Porque ali existia vários barcos que pescavam tainha. E como vocês sabem, a tainha só é pega de rede, ela não é pescado tainha de anzol.
Então, os tainheiros eram barcos que faziam a pesca da tainha. Então, uma parte também ali dos tainheiros foi aterro também feito pela Irmandade do Bonfim. Quer dizer, imagine o volume das obras, né, que essa Irmandade fez no bairro. Então, isso mostra, aí sim, aí a igreja passou a dar nome ao bairro. Então, o bairro ficou Bonfim, não é? Ali na península da Paz-de-Pana, a coisa foi crescendo tão forte, e aí a devoção também crescendo cada vez mais, entendeu? Senhor do Bonfim é o exemplo, o modelo, o mestre, né, o grande mestre, o mestre perfeito. Senhor do Bonfim é Jesus, não é? Nós estamos falando que o Senhor do Bonfim é Jesus Cristo. E ele se fez homem e veio a nós aqui, conviveu conosco e nos ensinou a amarmos uns aos outros. E esse amor e essa dedicação à vida plena foi ele que nos ensinou como mestre, com maestria. Deus é amor. E quem ama permanece em Deus. Tem a mais alta definição de Deus. Deus é amor. Quem ama permanece. Se a gente disser que a gente ama a Deus e não ama as pessoas que a gente está vendo no dia a dia, São João nos diz que a gente não passa de pessoas mentirosas. Dá-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Glória a ti neste dia de glória, glória a ti, Redentor, que há 100 anos. A festa do Bonfim foi o seguinte, né? Em 1773, né, existia no Rio Vermelho, na realidade, antes disso, existia a igrejinha de São Gonçalo do Amarante. Segundo o nosso guru maravilhoso, que Deus o tenha, o professor Cid Teixeira, né, ele fala isso. Ele fala isso nos livros dele, né? Então, esse São Gonçalo do Amarante era um santo, né? Um frade português que virou santo, e ele era, assim, uma figura muito alegre, né? Uma pessoa festeira, que gostava de música, gostava de dança, gostava de beber também um pouco de vinho, né? E era um santo voltado a festas e também casamenteiro, que nem Santo Antônio, né? Então, esse São Gonçalo do Amarante, ele, na realidade, é um dos motivadores que deu um pouco dessa energia para o bairro do Rio Vermelho. Não é à toa que o bairro do Rio Vermelho é um bairro boêmio, né? É um bairro de festa, né? Que você sabe que tem a festa do Iemanjá. Iemanjá, Odoiá, Odoiá, rainha do mar. Iemanjá, Odoiá, Odoiá, rainha do mar. Quando houve o arruinamento da sua igrejinha, né, da sua capela, o que é que aconteceu? Pegaram a imagem dele, de São Gonçalo do Amarante, e levaram para a igreja do Bonfim. Então, se você for hoje visitar a igreja, você pode procurar lá, você vai ver a imagem dele. E na frente da igreja se colocou um mastro com uma bandeira também do São Gonçalo do Amarante, como referência, porque tinha na igrejinha dele esse mastro. Então se levou isso para o Bonfim. Como o Bonfim, né, atraiu pessoas de todo o estado da Bahia, então não era só do Recôncavo, das ilhas, de Salvador, da cidade de Salvador, né, de toda a parte da cidade, como também do interior, né? Então esses romeiros vinham para cá, né? Então olha o que acontecia. Antes, na realidade, a igreja pedia para escravizados fazerem o serviço da limpeza da igreja para a festa, vamos dizer assim, né, do padroeiro. E depois a coisa passou a ser feita por vizinhos, né? Pedia aos seus vizinhos que vinham
né, voluntariamente, iam lá com água, vassoura e lavavam a igreja, pá, pronto para a festa. Só que, com a chegada dos romeiros, antes do dia da festa, 3 dias antes, vamos dizer, eles também quiseram participar da lavagem da igreja interna. E aí o que é que aconteceu? Muita gente de fora, aí você sabe, muita alegria, algumas confusões dentro, né? Então ali é um lugar sagrado e não cabe muita gente. O governo provisório na época de Manuel Vitorino, né, teve coragem de, diante da situação, de proibir a lavagem interna da igreja. Pronto, aí a arquidiocese concordou e achou que a lavagem deveria ser do lado de fora, no adro e nas escadarias. E aí fechou-se a porta da igreja, né? E aí o que é que aconteceu? Anos depois, isso entrou num questionamento muito grande, aí resolveram abrir, né? Mas aí o que é que aconteceu? Os mesmos problemas, muita gente para lavar a igreja, aí teve casos até de ter que chamar a polícia. Aí viram que realmente não ia dar certo, aí se fechou de vez, né? Então, você vê hoje, né, a igreja com as portas fechadas e não tem mais a lavagem interna, porque não tem condições de tanta gente lavar uma igreja internamente. Um momento de paz, de fé, resignação e ancestralidade, né? Porque Senhor do Bonfim, para nós que somos do Axé, significa Oxalá, Exeuê Babá. É um orixá maior, é quem rege todo mundo. Por isso, na sexta-feira, todo mundo que o axé, sexta-feira é sagrado, porque nós usamos o branco. Exeuê Babá, salve Oxalá, Senhor do Bonfim. E aí ficou assim, o baiano aceitou, né? Aceitou isso, acho que não tem mais um tabu sobre isso, entendeu? Não sei, o padre Edson, inclusive, ele abre, né, uma janela em cima, isso já é uma maneira, né, uma abertura de conversar com o povo, falar, se comunicar. Então isso aí acho que amenizou também, ficou mais assim, né, mostrando que a igreja, né, a igreja física, né, material, ela está aberta. Ela está aberta ao povo, né, e as janelas, né, aberta, uma janela aberta, significa que ela está se abrindo para aqueles visitantes ilustres, né, que são pessoas de fé que vão lá agradecer, pedir, e são muitas bênçãos, são muitos milagres. Tanto é que tem um museu, né? Tem todo uma... assim, lá dentro da igreja que as pessoas até não conhecem, né? Não é só a sala dos expostos, né? Mas na parte de cima tem um museu, tem as obras de arte, né? Do Canizares, que foi o nome da Escola de Belas Artes, né? Que era o grande artista. Tem o túmulo né, porque me parece que o Teodósio faleceu em 1757. Ele faleceu e a única coisa, gente, que ele fez foi essa doação, né? Não existe, que às vezes tem outros historiadores que falam que na realidade ele colaborou com dinheiro. Não, só foi a doação dessas 2 réplicas. Só isso. E o resto foi o povo, o nosso povo baiano, que construiu tudo isso sem nenhum apoio também na época da coroa portuguesa, né? Isso vem lá desde o século XVII, né? Eu já recebi milagre, veja bem, milagre sem pedir. Recebi um milagre sem pedir, uma coisa boa que veio para mim assim, que eu não esperava. Quando eu cheguei em casa, que eu me lembrei assim, ai meu Deus do céu, que coisa. Quando eu fechei os olhos assim, sabe quem me apareceu? À frente da Basílica aqui do Senhor do Bonfim, e o Senhor do Bonfim assim, de braços abertos, aí na porta principal, assim. Mas foi assim, aquela coisa assim, foi rápido assim, apareceu para mim. Amado Jesus, amado Jesus, Senhor do Bonfim, Senhor do Bonfim, dai-me
a pureza de um serafim. Acredito que os exemplos de nossos pais, os exemplos o que nós vimos em casa, com o amor dos nossos pais conosco, como filhos, depois os exemplos do amor com nossos irmãos e a nossa família. A família é o princípio, é o elo da sociedade. Então, nós devemos trazer esse carinho, esse amor de casa e revelar ele socialmente, revelar ele para todos. Então, assim nos ensinou Jesus, não é? Aqui o nosso bom Jesus do Bonfim, que todos somos irmãos, todos somos amigos, todos somos uma única família. Então, a sociedade vive momentos muito difíceis, momentos de desamor, momentos de impaciência. As pessoas querem as coisas em imediatismo muito grande, e isso é uma coisa que afasta, ao invés de nos unir. Eu acredito que se nós lutarmos pela paz, a paz vai nos trazer grandes resultados. As coisas de Deus, elas sempre trazem novidades. Aliás, o próprio Evangelho, o próprio anúncio da salvação é uma grande novidade. O Evangelho é uma boa nova. Então nós sempre costumamos usar da criatividade, inovar, para que o evento da festa como um todo seja cada vez mais atraído, seja cada vez mais divulgado e seja, sobretudo, mais acolhedor. Dessa sagrada colina, mansão da misericórdia, dai-nos a graça divina, da justiça e da concórdia, dai-nos a graça divina, da justiça e da concórdia. Band Bonfim, oferecimento Prefeitura de Salvador, trabalhando por toda a cidade. A Selem, a maior energia de um povo é a sua cultura. Hospital da Obesidade, Mil Select, Unidom Pedro Centro Universitário, Áfia, Bahia da Sorte, Sol, curta o verão e se solta. Apoio, Santuário do Senhor do Bonfim da Bahia.